Domingos Brazão foi eleito 5 vezes deputado do estado do Rio de Janeiro. Em 2015, foi eleito conselheiro vitalício do Tribunal de Contas do Estado, construindo sua carreira política calcada no assistencialismo e uma proximidade com as milícias de Jacarepaguá. Brazão teve seu nome citado no relatório da CPI das milícias e já foi citado em diversas acusações, chegando a ser afastado do cargo do TCE por conta disso. O seu nome tem sido citado em investigações do falecimento da vereadora Marielle Franco. Acompanhe com a gente o que se sabe até o momento sobre isso. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui mais um dia com vocês para contar mais essa história. Como a gente se comprometeu a sempre trabalhar aqui nos nossos vídeos atualizações, principalmente do caso Marielle Franco, que a gente já documentou bastante aqui, nós vamos fazer esse também. Mas a gente precisa falar algumas coisas importantes na introdução desse vídeo para que vocês possam entender algumas coisas e partir de certos princípios. Nós fazemos aqui um trabalho ligado à história, tá? Então toda atualização que a gente fizer vai ter um ponto que a gente vai falar da questão histórica, seja da pessoa, seja do crime, do que aconteceu, e a gente precisa colocar uns pormenores aqui, alguns pontinhos para que a gente possa entender do que a gente está falando e como a gente está falando. Então vamos lá. Saiu no noticiário, em alguns jornais, que o Rony Lessa, que é o suposto executor da Marielle Franco e do Anderson Gomes, fez uma colaboração premiada para a Polícia Federal, que ainda precisa ser homologada. O que significa isso? Que ele falou uma parte já, mas precisa ser homologada. E os meios de comunicação descobriram que o Lessa falou o nome de alguém que tem foro especial, foro privilegiado. Quem tem foro especial? Políticos federais, estaduais e membros do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, membros do Tribunal de Contas da União, que são aí julgados pelo STJ e pelo STF, certo? E aí saiu em vários portais de notícias, principalmente quem lançou primeiro foi o The Intercept Brasil, mas vários portais de notícias depois renoticiaram aí, e outros deram também, a notícia de que o nome que teria sido dado pelo Lessa seria do Domingos Brazão, tá? Que é um conselheiro vitalício do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e um político forte lá no Rio de Janeiro também, certo? Político que tem centenas de milhares de votos e tem uma família na política também. E vamos colocar aqui, por que a gente vai falar do Domingos Brazão aqui? Porque o Domingos Brazão, ele já apareceu várias vezes nas investigações do caso Marielle, principalmente com a polícia do Rio de Janeiro, e acabou não indo pra frente, tá? Então, já era o nome que a gente ia fazer vídeo e a gente vai fazer agora, na suspeita como, enfim, que a mídia suspeita que ele seja o mandante por conta dessa delação do Lessa. Lembrando sempre, e vamos colocar o princípio aqui, a gente faz um trabalho sério, então o Domingos Brazão, ele é inocente até que se prove o contrário, e ele não é acusado de nada, tá? E ele não é suspeito de nada para a polícia até este momento que eu vos falo, que é numa quarta-feira, dia 24/1 de 2024. Então o que a gente vai ver aqui é a história do Domingos Brazão, como ele aparece nas investigações do caso Marielle ao longo desses quase 6 anos de investigação, e pronto, sem apontá-lo como suspeito e sem apontá-lo como acusado desse crime. É só como ele apareceu nessas investigações e de fato como ele tem aparecido agora, como ele tem voltado agora. Certo, galera? Eu sei que muita gente vai falar, ah, tá enrolando. Não, tô enrolando, a gente precisa fazer essas ressalvas primeiro, porque a gente tá falando de uma pessoa que tem uma reputação, enfim, pode não ser o suspeito, inclusive. Beleza? Então essa vai ser uma história, uma biografia com notícia de atualização de um caso que a gente já está em cima faz um tempo, mas é bom que nós façamos o trabalho de aguardar todo o julgamento ou suspeita, ou se concretizar pelo menos essa notícia aí, tá? Lembrando que já tem uma resposta do Domingos Brazão, ele falou que o Lessa pode estar querendo encobrir alguém citando o nome dele, se essa citação realmente ocorreu, como tem sido noticiado, beleza? E enfim, Edu, roda a vinheta.
Galera, Domingos Inácio Brazão nasceu no Rio de Janeiro em 7 de março de 1965. Ele iniciou sua trajetória profissional como comerciante, sendo proprietário de um ferro velho às margens da Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e de um posto de gasolina na região de Jacarepaguá. Mas em 1996, o Domingos Brazão decide entrar para a política e ele é eleito governador na cidade do Rio de Janeiro. Dizem as pessoas que ele ajudava muito o pessoal de Jacarepaguá. Isso fez com que ele ganhasse uma série de votos, conquistando votos nos subúrbios e na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi através dos bairros mais pobres e afastados do centro que o Domingos Brazão conseguiu ser eleito para o seu primeiro mandato e se fortaleceu na política, abrindo caminho para seus dois irmãos, o Chiquinho Brazão e o Pedro Brazão. O Domingos Brazão foi eleito 5 vezes deputado estadual do Rio de Janeiro e a cada novo pleito conseguiu um número muito significativo de votos. Se vocês não sabem, talvez, dos meandros da política do Rio de Janeiro, o local mais forte de política do estado não é o Palácio da Guanabara, onde o governador fica, não é a Câmara dos Deputados, os representantes do deputado federal ou senador lá em Brasília, mas a Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O cara que consegue entrar na Alerj e ficar bastante tempo na Alerj, ele também vira um político bastante poderoso. De acordo com matéria do jornal O Dia, nós sempre citamos aqui quem são que dão essas matérias. Além do prestígio eleitoral que ele e seus irmãos conquistaram, a família Brazão teve um aumento muito considerável de patrimônio ao longo dos anos, assim como também esteve envolvido em diversas denúncias e casos de polícia. Além, claro, do caminho e da trilha política que eles fizeram. E, ao que pudemos ver, observar, eles fizeram bastante coisa pro Jacarepaguá e região. Bom, galera, o jornal O Dia vai ficar aí nas referências para vocês darem uma olhada e se aprofundarem sobre esses casos a qual o Domingos Brazão chegou a ser denunciado, tá? Brazão foi denunciado por envolvimento em adulteração de combustível e sonegação fiscal em determinada época da vida dele. E ele também foi apontado como responsável por formar um curral eleitoral em áreas dominadas por milícias, tá? O histórico de ocorrências envolvendo o nome de Domingos Brazão é anterior à sua carreira política. Em março de 1987, ele tirou a vida de um homem a tiros, tá? E feriu um outro homem por conta de uma desavença entre vizinhos. Domingos Brazão estava em sua casa comemorando o aniversário de 22 anos, quando o vizinho interrompeu o churrasco para fazer acusações contra o irmão de Domingos Brazão. De acordo com o vizinho, um dos irmãos de Domingos Brazão era amante de sua companheira e ele foi até ali para tirar satisfação sobre isso. É o que se falou no caso na época. O homem discutiu com a família Brazão e saiu com um amigo na garupa de uma moto pela zona oeste do Rio de Janeiro. Domingos Brazão foi atrás dele, tá? Os caras brigaram e ele acabou efetuando disparos. Um dos tiros acertou a nuca de um dos homens e acabou levando ele a óbito. O motorista da moto foi ferido na bochecha. Em um primeiro momento, Brazão negou o crime, mas foi reconhecido por testemunhas e a sua prisão preventiva chegou até a ser decretada. Em dezembro de 1987, ele assumiu a autoria, porém alegou legítima defesa. De acordo com reportagem da UOL, nessa época, os integrantes da família Brazão eram conhecidos como irmãos Metralha em alguns lugares, e uma referência aos personagens da Disney que sempre estavam envolvidos em falcatruas. E esse é um nome muito dado a políticos de qualquer lugar, em qualquer instância. Não significa que os caras eram 100% desonestos, tá? A gente tem que colocar isso daqui também. Outra coisa importante é que Domingos Brazão acabou assumindo esse crime porque toda eleição que ele fazia, os adversários desenterravam esse episódio que aconteceu, que acabou terminando no falecimento de um dos vizinhos dele. E o Domingos Brazão nunca foi punido por esse crime. O caso nunca foi submetido mesmo à júri popular e tramitou durante 15 anos até a denúncia ser rejeitada pela Corte Especial do Tribunal de Justiça quando Brazão era deputado estadual. Mesmo que ele tenha assumido o que aconteceu em legítima defesa, ele é inocente porque o caso nunca foi, então a presunção dele continua. Ao falar sobre o caso na Alerj, ele deu a seguinte declaração, abre aspas, eu tirei a vida dele sim, de uma pessoa. Foi um marginal que tinha ido da minha rua, na minha casa, no dia do meu aniversário, afrontar a mim e a minha família. Fecha aspas. Essa é a resposta do Domingos Brazão. Esse foi o primeiro, mas não foi o último problema judicial que Domingos Brazão teve. Em 2000,
Ele foi investigado pela Polícia Federal por envolvimento em um esquema de adulteração de combustíveis, porque ele já tinha uma rede de postos de combustíveis nessa época. No ano de 2008, Domingos Brazão foi citado na CPI das milícias, presididas por Marcelo Freixo, na Assembleia Legislativa. Marielle Franco trabalhou no caso como assessora parlamentar do gabinete de Freixo. Guarde bem essa informação que nós demos agora, porque ela vai voltar um pouco mais para frente e vai ser importante para entender o atual desdobramento da situação do Domingos Brazão. Em 2010, pessoal, o Domingos Brazão chegou a ter o seu diploma cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico. Segundo a denúncia, ele usava seu centro social em Jacarepaguá para atrair eleitores, o que é proibido pela nossa legislação. Em julho de 2010, o local foi fechado. Domingos Brazão recorreu da decisão e a condenação não chegou a ser aplicada, então ele continuou podendo se eleger. Em abril de 2015, em seu último mandato como deputado estadual, ele foi eleito pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para ser um dos 7 conselheiros vitalícios do Tribunal de Contas do Estado. Para você ver a força do Domingos Brazão lá no Rio de Janeiro. Esse cargo deu a Brazão garantias semelhantes às que protegem os magistrados do judiciário, aumentando ainda mais o seu poder. Na época, o então deputado estadual Marcelo Freixo tentou impedir na justiça a posse de Brazão no TSE, no Tribunal de Contas da União, mas não obteve sucesso. No dia 29 de março de 2017, Domingos Brazão chegou a ser preso durante a Operação Quinto de Ouro, que foi um desdobramento da grande Operação Lava Jato que nós tivemos no Brasil. Essa operação investigava uma organização criminosa que incluía o filho do ex-governador e prefeito Marcelo Alencar por suspeita de corrupção e desvio de verbas públicas. Na ocasião, o Ministério Público Federal denunciou o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Além da cobrança de propinas, segundo a Justiça, os conselheiros foram investigados por receber valores indevidos por contratos do Estado com a FETranspor, a federação que reúne as empresas de ônibus lá no Rio de Janeiro, e por permitir que o governo estadual usasse um fundo do próprio TSE para pagar empresas de alimentação que forneciam o Estado. Em 7 de abril de 2017, os 5 conselheiros foram soltos, mas foram afastados de seus cargos no TSE temporariamente. No final de 2018, o nome de Domingos Brazão foi citado como responsável pelo mandante do crime que tirou a vida de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Em 14 de março de 2018, que foi o dia que ocorreu o crime, caiu sobre ele uma suspeita um pouquinho depois disso, uma das primeiras linhas de atuação. Nessa época, o então delegado federal Leandro Almada começou a fazer uma apuração que ficou conhecida como investigação da investigação, na qual o trabalho da Polícia Civil do Rio sobre o caso passou a ser investigado também pela Polícia Federal. É bom que a gente diga aqui que é importante que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela chegou no nome do Domingos Brazão já numa das suspeitas, em uma linha investigativa. Foram várias linhas e uma delas eles chegaram ao Domingos Brazão, mas não foi pra frente, A Polícia Estadual apontava um miliciano conhecido como Orlando Curicica, em determinado momento, como executor de Marielle, e o então vereador Marcelo Siciliano como mandante desse crime. De acordo com o Almada, que é o delegado federal, que organizou um relatório de 600 páginas sobre o caso, ele acha que houve uma tentativa de imputar esse crime por Curicica, que estava preso no presídio federal de Mossoró, exatamente para desviar o foco das pessoas que poderiam ser o mandante correto desse crime. O delegado da Polícia Federal fez uma análise do mapa de votação, comparando os redutos eleitorais de Marielle Franco e o irmão do Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, e do Siciliano também, que seria esse mandante, quando o caso estavam suspeitando do Orlando Curicica. E ele concluiu que havia mais rivalidade entre Marielle e Chiquinho Brazão do que entre Marielle e o Siciliano. Por isso o Siciliano já foi descartado rapidamente. Como Domingos Brazão é considerado uma espécie de protetor e padrinho político de seus 2 irmãos, o seu nome acabou entrando no radar da polícia diante das apurações feitas e dessa espécie de concorrência de votos aí que ele identificou. A Polícia Federal chegou a cumprir 8 mandatos de busca e apreensão, incluindo as casas do próprio Domingos Brazão e de seu assessor no TSE. O suposto motivo do crime naquele momento ainda não estava totalmente esclarecido, mas a polícia investigava a suposta rivalidade entre a família Brazão e a Marielle. Tá vendo como ele já tinha entrado nas investigações antes?
isso não é novidade. A polícia do Rio de Janeiro já tinha chegado nisso. Em setembro de 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para apurar indícios de autoria intelectual de Domingos Brazão na execução da Marielle e do Anderson. Na época, houve uma tentativa de federalizar as investigações do caso Marielle, mas o STJ decidiu manter o caso na esfera estadual e acabou não indo para frente. Nada ficou provado contra o Domingos Brazão e ele negou qualquer envolvimento no crime, o que faz dele um homem inocente. Em março de 2023, ele reassumiu seu cargo no TCE após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Já deu para perceber como o Domingos Brazão é forte no Rio, né? Não só nesse ponto de vista de articulação política, mas ele é forte também porque ele faz muita coisa para a população que vota nele, que muitos políticos fazem, inclusive porque o voto no Brasil muitas vezes é uma troca material. E assim, cara, em julho de 2023, o nome do Domingos Brazão, agora no ano passado, voltou a ser citado nas investigações sobre o mandante da execução da Marielle Franco. Então ele voltou a ser citado novamente. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, que vai ficar aí no comentário para vocês, documentos apreendidos no apartamento do filho de um delegado federal, no dia 24 de julho de 2023, revelaram o vínculo dele com a família de Domingos Brazão. O filho do policial federal, do delegado federal, tinha um vínculo com o Domingos Brazão. Vocês vão entender o que. Esse filho do delegado da Polícia Federal foi apontado como um dos responsáveis pelo vazamento de informações sobre a Operação Lume em 2019, que tinha como objetivo prender os executores do crime da Marielle. Ele também foi citado na delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz, que confessou ser um motorista da emboscada que tirou a vida de Marielle e de Anderson. Segundo as investigações da Polícia Federal e do GAECO, investigações da PF e do GAECO, tá? Em 11 de março de 2019, o filho do delegado, esse cara que teria vazado a informação de que a Operação Lume prenderia vários políticos e várias pessoas, mandou uma mensagem sobre a operação para um sargento da PM. Essa mensagem foi enviada no dia anterior à prisão de Rony Lessa e o destinatário final da mensagem era justamente o ex-policial, o Rony Lessa, que considerava o sargento como se fosse o seu sobrinho, tá? Então tentaram avisar o Lessa que ele seria preso. Na conversa trocada pelo WhatsApp, o filho do delegado cita o nome do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, e de Domingos Brazão. Então, esse filho do delegado federal que vazou a informação que o Lessa seria preso, tá? E que poderia prender outros políticos e outras pessoas importantes, ele vai mandar mensagem para um policial para avisar os caras que eles seriam presos. Para entender melhor a relação entre todas essas pessoas com o crime que tirou a vida da Marielle, eu indico para vocês que vocês assistam o documentário que nós fizemos sobre o caso. Pode parecer que ficou meio embaçado essa parte, mas é assim mesmo, ela é meio complexa, você volta, escuta de novo, mas a gente tem um documentário de 1 hora, mais de 1 hora, acho que é 1 hora e 15 minutos, quase 1 hora e meia, falando todos os detalhes do crime da Marielle Franco e a gente citou quem entrou e quem não entrou na investigação. Além do nome de Brazão aparecer nessa troca de mensagens que eu falei para vocês, entre o filho do delegado federal e o policial que avisaria o Lessa que ele seria preso, segundo a investigação, Macalé, que foi apontado como contratante de Lessa para executar Marielle, era apontado na mesma CPI das milícias feitas pelo Freixo e que Domingos Brazão foi investigado. Macalé é apontado como integrante da milícia que atua em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, reduto do então deputado Domingos Brazão e do seu irmão vereador Chiquinho Brazão. Então é como se eles conhecessem o Macalé ou havia a possibilidade grande de conhecê-lo. Os agentes da Polícia Federal e os promotores do GAECO, que fizeram a busca no apartamento do filho do delegado, encontraram um crachá dele lotado na vice-presidência da Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, a CERAB, órgão que é dominado por 3 políticos, entre eles o Domingos Brazão. O filho do delegado, que vazou a informação, trabalhou no CEAB de novembro de 2020 até julho de 2021, época em que um apadrinhado de Domingos Brazão era diretor da instituição. Em 2022, o nome do diretor e de Brazão apareceram em um suposto esquema de corrupção que ficou conhecido como Farra do Asfalto. De acordo com o Globo, esse mesmo diretor também concedeu uma gratificação de encargos especiais ao filho do delegado que vazou a informação que eu te disse, de R$ 1.170,58, além dos pagamentos pelo cargo de confiança e o próprio salário como assessor de diretoria. Todos esses fatos recolocaram o nome de Domingos Brazão como suposto mandante do crime
que ceifou a vida de Marielle Franco. Quem defende essa hipótese suspeita que ele teria encomendado o crime para se vingar de Marcelo Freixo, que presidia a CPI das milícias e tinha tentado impedir que Domingos Brazão assumisse o cargo vitalício no TCE, que lhe traria o foro especial. Em 27 de outubro de 2019, uma reportagem da UOL noticiou que um miliciano bastante conhecido teria afirmado em conversa telefônica com o vereador que Brazão teria desembolsado 500 mil reais pela execução da Marielle. Vai ficar aí nos comentários para você ler e se aprofundar e entender melhor a notícia. Esse miliciano é um dos chefes da milícia que atua em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, local onde está uma parte da base política de Brazão. Na época, a investigação acabou tomando outros rumos, mas agora todos esses fatos têm fortalecido a suspeita sobre o Domingos Brazão. É importante dizer que tudo o que dissemos aqui foi amplamente noticiado em jornais com base nas investigações realizadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça, pela Polícia Civil e toda essa gama de pessoas e instituições que estão investigando esse crime há 6 anos. Até o momento que gravamos esse vídeo, nenhum fato novo foi apresentado e Domingos Brazão não foi oficialmente apontado como mandante do crime, ok? É bom que a gente entenda isso. Tive uma conversa com o Rodrigo Pimentel ontem à noite, antes da gente gravar esse vídeo. Esse roteiro é da Adriana, depois eu fiz uma revisão, acrescentei algumas coisas e eu conversei com o Pimentel e a Polícia Civil do Rio de Janeiro realmente chegou algumas vezes no nome de Domingos Brazão e sabe-se lá porque não foi pra frente. Mas os caras fizeram um bom trabalho também, assim como a Polícia Federal tem feito, foi um baita no golaço. Os caras conseguiram essa delação do Rony Lessa. Eu quero te dizer, Arthur, você não tá tirando meu sono não, tá me aborrecendo, mas não tá tirando meu sono não. Tá. Eu tenho fé em Deus, acredito na justiça, se estão querendo, né, aqui para fechar de boa, não sei, se esses caras estão falando meu nome para proteger alguém, o desafio das autoridades vai tentar entender quem eles estão protegendo, certo ou não? Ou a outra hipótese que pode ter é a própria Polícia Federal tá fazendo um negócio desse, né, me deixando sangrar aí, porque eles devem ter uma linha de investigação que eles vão surpreender todo mundo aí. Eu não posso pensar outra coisa. Eu não tenho medo de investigação. Não conheço essas pessoas, nunca vi essas pessoas, não tenho o menor medo. É chato, é muito chato pela sua família. Tive que fazer uma conversa muito dura com a minha família esses dias, com meus filhos, com meus irmãos, com a minha irmã, que, enfim, tem taxa para tratamento de saúde, mas eu não vou perder o foco, vou continuar trabalhando. Vão me aborrecer? Já me aborreceram. Vamos lembrar de outra coisa também importante. Agora tudo na internet vira 2 polos distintos. Então tem gente lá compartilhando que o Jair Bolsonaro, deu passaporte diplomático para o Domingos Brazão e que o Domingos Brazão apoiou a Dilma na eleição de 2014. Galera, a gente acho que não pode levar tudo para esse lado dessa forma. Vamos aguardar, vamos esperar. O Domingos Brazão ele nem é acusado formalmente. Foi uma notícia que saiu, o nome dele já apareceu outras vezes na investigação. Realmente é um nome que muitas pessoas dizem que é um forte nome aí para se tornar um suspeito. Mas vamos lembrar de 2 pessoas que perderam a vida, tá? Em março de 2018. E a gente nunca pode deixar de tentar observar de forma certa, de forma correta e ética, como que isso se desdobrou, sem pensar necessariamente nessa questão dos 2 polos. Qualquer coisa que acontece aqui no Brasil, as pessoas jogam nesses 2 polos aí. Eu pediria que vocês tivessem calma. O tempo da justiça e da polícia ele é um tempo muitas vezes demorado, e assim que tiver novas atualizações e novas questões, a gente traz aqui para vocês. Lembrando que tudo que nós falamos aqui está no primeiro comentário, todas as referências, e são muitas referências que nós buscamos, dados e todas essas coisas, estão aí nos comentários, porque tomamos muito cuidado com esse tipo de apuração. Não acreditem em quem faz sensacionalismo, fica toda hora fazendo isso. Não é nosso caso aqui, por isso a gente demorou um pouquinho até para fazer este vídeo. Beleza, galera? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente só consegue fazer esse trabalho com vocês porque esse vídeo não entra monetizado, porque vocês nos ajudam no Apoia-se. A partir de R$2 vocês fazem uma assinatura e vocês apoiam o nosso trabalho. Apoiam essas notícias que vocês assistem, essas histórias que nós vamos atrás. E quanto mais entra grana no Apoia-se, mais a gente consegue fazer um trabalho melhor. E se possível também quiser, deixa um pix pra nós. Tamo junto. Forte abraço, fui, valeu.